Em 20 de abril de 1999, o futuro de vários alunos, funcionários e professores da escola Columbine seria marcado por uma tragédia. Os autores dessa tragédia eram os próprios alunos. 2 alunos, o mais velho se chamava Eric Harris, que nasceu dia 9 de abril de 1981. E o Eric era um aluno que tinha boas notas, que tinha um convívio bom com as pessoas, que chegava nas pessoas para conversar. O Eric nasceu no Kansas e era filho de um piloto da Força Aérea Americana. O pai dele se chamava Wayne Harris e a mãe dele era uma dona de casa, que se chamava Catherine Ann Poe. Como o pai dele trabalhava como piloto, eles viviam se mudando de casa, eles viviam mudando de casas alugadas para casas alugadas, então eles não tinham um local fixo. Porém, isso mudou em 1993, quando o pai do Eric se aposentou das Forças Aéreas, e em 1996 eles compraram uma casa próximo à escola secundária Columbine. E o que muita gente não percebia na relação na escola, e foi relatado depois, porque encontraram o diário do Eric depois de tudo que aconteceu, era que ele tinha muito ódio no coração, ele tinha muito ódio pelas pessoas que viviam na escola, pelos funcionários que viviam lá, por toda a América. Ele falava que o que acontecia com ele não era justo, e vocês já vão entender o porquê. E o segundo aluno que cometeu um massacre se chamava Dylan Klebold e nasceu dia 11 de setembro, isso mesmo, 11 de setembro de 1981. O Dylan era uma pessoa mais reservada, ele também não tinha muito essa interação com outros alunos, ele tinha dificuldade para formar novas amizades. Ele nasceu em Lakewood, Colorado. Ele era filho de Thomas Klebold e de Susan Klebold. E os pais dele eram ativistas, pacivistas, que viviam na igreja luterana, eles serviam muito, e então o Dylan tinha essa visão da religião e também a visão judaica que era da avó dele. E depois de todos os acontecimentos, o diário do Dylan também foi recolhido pelas autoridades, e lá eles viram que ele tinha um ódio também, porém não tanto quanto o Eric. Havia relatos da depressão que ele tinha, havia relatos do ódio que ele tinha pelas minorias, como gays, negros. O Dylan e o Eric se conheciam desde a infância, porém foi na adolescência que eles criaram uma amizade, portanto eles faziam teatro juntos, eles faziam produções da escola juntos, eles viviam na área de tecnologia da escola. Como eles viviam juntos, eles tinham alguns problemas com a autoridade em conjunto, assim, sabe? Eles roubaram desde computadores até carros, inclusive eles foram para julgamento por causa de uma invasão que eles fizeram e roubo. E eles, nesse julgamento, se mostraram muito prestativos a tentar mudar o que eles estavam fazendo, a tentar virarem pessoas melhores. Então eles concordaram em fazer trabalho comunitário, pagar multa e também ir para tratamento psiquiátrico. Lembra que eu falei que eles eram muito ligados à questão da produção visual da escola, das tecnologias? Então, foi justamente numa produção para um projeto da escola que eles gravaram um vídeo que deu ali um indício de que eles já estavam planejando o que viria a acontecer no dia 20. Nesse vídeo eles gravaram vários xingamentos, vários gritos pra câmera. Inclusive eles fizeram uma cena de um massacre em que pessoas morriam. E os preparativos desse massacre começaram 1 ano e meio antes, que eles começaram a comprar armas, pedir para pessoas comprarem armas. Então, para o arsenal deles, eles tinham bombas de propano, coquetel molotov, espingardas, pistolas automáticas, além de armas brancas. Então, vamos falar do dia 20 de abril de 1999, que várias vidas foram tiradas. Então o Dylan acordou mais cedo para ir para a escola, que intrigou um pouco a mãe dele. Ela foi até conversar com ele, foi perguntar por que ele estava saindo tão cedo de casa, e ele falou que seriam as últimas palavras da mãe dele para ele. Então ele foi para a escola e no caminho ele encontrou o Eric, e ambos foram lá com cada um com seu carro. E no carro eles já implantaram bombas, porque também queriam usar carros-bombas. Eles implantaram bombas na lanchonete, foram programadas para explodirem às 11h17. Às 11h09, a lanchonete começou a encher, porque era a reta final da escola, estavam cheios de alunos, e eles programaram às 11h17, porque justamente era a hora que eles perceberam que a lanchonete sempre enchia. Por sorte, as bombas não explodiram, então eles optaram por um plano B, porque o plano A era eles explodirem as bombas e logo em seguida já entrarem na lanchonete atirando pelo resto da escola. Porém, como essas bombas não explodiram, eles optaram pelo plano B, que era entrar cada um por um lado da escola, por uma entrada, e começar a atirar. E foi o que eles fizeram. A primeira pessoa que viu o que estava acontecendo foi Brooks Brown,
que encontrou o Eric. E o Eric tinha uma amizade com o Brooke, e o Brooke perguntou por que ele tinha faltado na aula, e o Eric falou pra ele sair correndo porque ele gostava muito dele e não queria que ele se ferisse. Foi o que o Brooke fez. E quando ele estava saindo correndo da escola, ele ouviu os primeiros disparos e ligou para a polícia. E os primeiros disparos ocorreram no pátio, onde Rachel Scott e seu amigo Richard estavam comendo e conversando, e os dois atiradores chegaram e atiraram na Rachel, porque, segundo informações, ela era quem mais cometia bullying contra eles. E ela morreu na hora, e o amigo dela, o Richard, que estava junto, levou um outro tiro, só que ele ficou paraplégico. No pátio estavam também Daniel, Sean e Lance conversando, porque como era a reta final, eles estavam super empolgados conversando. E o Dylan e o Eric chegaram disparando contra eles. O Sean e o Lance ficaram feridos, porém como o Daniel tentou fugir, ele tomou mais um tiro e acabou morrendo. Depois disso, depois desses disparos, a escola percebeu que estava tendo uma movimentação estranha, que estava alguma coisa acontecendo, e eles meio que ficaram assim com o pezinho atrás, porque havia pegadinhas, como era final de ano, eles pensaram que talvez fosse isso. Porém, quem estava no pátio também era Mark Taylor e Michael Johnson, e eles pensaram em fugir, pensaram em ficar ali, não sabiam o que estavam fazendo e optaram então por fugir, obviamente, né? E acabaram levando tiros também. Porém, eles só ficaram feridos, eles não chegaram a morrer. E enquanto esses tiros estavam sendo dados, o professor David Sanders percebeu que aquilo não era uma pegadinha, que aquilo realmente estava acontecendo, e ele foi para a lanchonete, subiu em cima de uma mesa e comunicou para o pessoal dali se esconder, que aquilo não era uma pegadinha não, que realmente estava acontecendo um atentado contra Columbine. E alguns alunos se esconderam, mas a maioria ficou assustada e começou a fugir, começou a correr, e estima-se que graças a esse comunicado do professor David, cerca de 100 vidas foram poupadas. Então, se ele não tivesse falado isso, os atiradores teriam conseguido sim entrar na lanchonete e a tragédia seria muito maior. Enquanto o professor David estava comunicando todo mundo, os atiradores ficaram sem munição e voltaram para os seus carros. O Eric e o Dylan estavam recarregando as munições, e quando eles estavam voltando pela entrada principal, eles encontraram a professora Pat Nanson e o aluno Brian Anderson, que tentaram se comunicar com os atiradores. Então eles estavam indo, só que os atiradores ainda estavam lá fora, e eles observaram isso, que eles estavam tentando fazer contato, e atiraram contra a porta de vidro da entrada. A porta salvou a vida da professora e do aluno, só que eles ficaram feridos por causa dos estilhaços de vidro. Porém, depois disso, a professora Pat conseguiu ainda ir para a biblioteca e chamar a emergência. Então, às 11h29, os atiradores, Eric e Dylan, vão para a biblioteca. Quando eles entram, eles falam para todo mundo ficar de pé, só que, bom, ninguém nem cogitou a ideia de que aquilo realmente podia ser sério. Então, ninguém ficou de pé. E aí, o Dylan começou a atirar assim à toa e ele feriu um dos alunos. E como eles perceberam que era real, então os alunos começaram a se desesperar. E o Dylan ficou lá atirando enquanto o Eric estava trocando tiros com a polícia. Então eles mataram lá na biblioteca cerca de 10 pessoas. E em seguida eles foram para a cafeteria e explodiram as bombas que não tinham explodido antes. E enquanto isso acontecia, os policiais começaram a cercar a escola e a ponderar a ideia de, nossa, vamos entrar agora, vamos entrar depois, e aí... E por conta disso, várias vidas foram tiradas, porque esse tempo poderia sim ter sido para interceptar os atiradores, e os pais dos alunos culpam muito a polícia por não ter tomado providências na hora devida. Então, depois disso, enquanto os atiradores estavam lá explodindo as bombas, a polícia, a SWAT, entra e eles vão encontrando pessoas que estão feridas, que estão mortas. O professor David Sanders era uma pessoa que foi ferida. Quando ele, depois de ele ter salvado várias vidas, ele foi correr, tentar salvar mais, e ele deu de cara no corredor com os atiradores e ele tomou um tiro nas costas enquanto tentava fugir. Só que ele não morreu ali, ele começou a perder muito sangue, e alguns alunos encontraram ele e levaram para uma sala para tentar chamar ajuda, e eles escreveram um bilhete, colaram na janela, só que esse bilhete foi ignorado pela polícia. Então poderia ali ter sido uma vida salva, né? Já que o professor salvou várias vidas, poderia ter sido uma dessas salvas se não fosse essa ignorância da polícia quanto a esse bilhete. Então, às 11h30, a SWAT entra, né, na escola, e
eles entraram pela entrada contrária de onde os assassinos estão. E quando os assassinos percebem, às 12h09, eles tiram a própria vida. Eles se suicidam com um tiro na cabeça cada um. Ao todo foram 13 mortos, 21 feridos e tudo isso aconteceu em 7 minutos. A emergência estava ali fora, né, tentando cuidar dos feridos, e a escola foi evacuada e tida como segura às 4h30 da tarde. E a história desse massacre rendeu muito o que falar sobre, principalmente, porte de armas, ser uma coisa muito fácil de conseguir nos Estados Unidos e atualmente no Brasil, mas enfim, nos Estados Unidos, e várias questões sobre a depressão ser ignorada também. E essa história deu inspiração para alguns episódios da primeira temporada de American Horror Story. Além disso, vários livros foram escritos com essa história, inclusive pela mãe do Dylan, relatando desde a hora que ela levantou e viu que o filho dela estava estranho, até o que aconteceu, por fim. Também temos uma música chamada Pump Up Kicks, que é uma música famosa, depois de muito ouvir ela descobri que foi referência a esse massacre. É isso aí, galera. Hoje foi um tema um pouco pesado, que eu não tô muito bem de falar, não. Então, vários massacres também aconteceram pelo mundo depois desse, inclusive aqui no Brasil, em Realengo. Se você quer que eu fale isso, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, dá like e me segue no Instagram.